Bom dia, a gente vai fazer o trabalho do livro dos Embaixadores, capítulo 13 e 14, que é Dias de Preparo e Preconceito Vencido. Os integrantes do grupo é João, Vitor, Pedro e o Fernando. Então, o primeiro capítulo, que é o 13, o Dias de Preparo, fala sobre o Saulo, que ele era o perseguidor dos cristãos. Como no capítulo anterior fala a história dele, que ele virou discípulo de Jesus, e com isso ele estava pregando com os discípulos e foi pregar para os judeus em Damasco. Só que a pregação para os judeus fez um êxito tão grande nos judeus, que fez com que Paulo fosse perseguido. Com isso ele teve que fugir de Damasco, ficou na Arábia lá. Um tempo depois ele voltou para lá, para Damasco. E novamente o ódio dos judeus lá foi imenso, que colocaram soldados na porta de Damasco para que Paulo não fugisse e fosse preso. Só que com a ajuda dos discípulos, amigos, ele conseguiu fugir por uma fenda no cerco lá na muralha. Após o capítulo 13 contar a história de Saulo, o 14 ele começa a falar sobre a história de Pedro, que estava passando por uma cidade chamada Jope e foi chamado por alguns militares para curar algumas pessoas. Essas pessoas foram Enéas e uma mulher chamada Dorcas. Que Enéas ele já sofreu de uma paralisia, estava de cama fazia 8 anos. E Pedro ele começa a retirar as pessoas do local e começa a orar por Enéas, e Enéas ele volta a ter todos os seus membros estruturados. Já Dorcas era uma mulher que ela já tinha morrido, né? E como ela era uma pessoa muito importante e estava fazendo muita falta no meio da sociedade, porque ela sempre ajudou as outras pessoas, Pedro começou a orar e pedir para Deus para que a vida daquela mulher fosse reestabelecida. Então Pedro começou a orar isoladamente com ela, conversar com Deus, e Dorcas foi revivida através da oração de Pedro. Depois de Pedro ter curado Dorcas, Pedro recebeu um chamado de amigos de Cornélio, que eram romanos, que era um homem muito bom, só que ele não sabia do evangelho. E chamaram Pedro, pois ele queria saber mais sobre o evangelho de Deus. E com isso, Pedro foi lá e ensinou seus ensinamentos que Jesus tinha ensinado para ele. E Cornélio foi o primeiro romano a se converter a Deus. É isso.